Olá, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho. Eu sou Giovana e hoje o tema é prosperidade não entra onde existe desorganização interna. Então, para hoje, a gente vai trazer um subtópico do tema de ontem. A minha proposta aqui do Magia do Carvalho é abrir a semana com o tema central. Durante a semana, a gente ir desmembrando esses temas, que estão correlacionados com esse tema central, realizar uma reprogramação nas quintas-feiras e sextas-feiras trazer esse exercício na prática. E o objetivo do Magia do Carvalho é o quê? Analisar o que está no campo, no presente no campo, né? O que já se encontra no campo, trabalhar isso de forma consciente, trazer consciência nesses aspectos e trabalhar para que de fato ocorra um movimento concreto, algo que realmente faça diferença no dia a dia de vocês. Então, desde já, aqueles que estão conectados a essa energia, peço licença aos guias mentorizantes, guardiões, peço licença a todas as consciências aqui presentes, serem presente, passado, futuro, aqui agora nessa realidade, entre outras realidades. Assim é. Prosperidade não entra onde existe desorganização. Vamos ver o que esse tema vem trazer pra gente, quais são as reflexões. Para quem está gostando do conteúdo, peço que curte, compartilhe para que essa energia possa se estender a mais pessoas. Vamos lá, pessoal? Prosperidade não entra onde existe desorganização interna. Vamos lá. Trabalhando a primeira carta. Rainha de Paus. Vamos lá. Rainha de Paus. Aquela que passou por um processo para governar, né? Ela possui todos os elementos, tem a energia de Paus é uma energia de fogo, energia de criação, né? Energia sexual. Porque esse formato de energia é a energia que traz o caminho, que faz, no caso, esse movimento de percorrer um caminho para algo mais concreto, né? E ela vem justamente nos lembrar você pode até ter um status de maturidade, você pode até ter uma visão ampliada ou mais específica daquilo que você deseja, mas se você não amestra das suas vontades ou mestre dos seus desejos, você só vai ser levado por mais um desejo de fazer acontecer, né? Fica só naquela parte da questão do desejar mesmo, acaba não se tornando algo concreto. Engraçado que isso vem também de referência com o tema de ontem, o tema da semana, mas com a leitura de ontem. Porque ocorreu de sair algo relacionado a retirar o entulho e organizar o espaço, né? O exercício de sustentar o campo é um exercício de poder. E a Rainha de Paus, ela exercita o poder dela tendo consciência da sua potência e coloca isso a seu serviço. Ela governa um reino, ela governa a sua esfera do corpo físico, mental, espiritual, energético, anímico. Ela consegue fazer essa expansão, ter essa visão em relação a todos esses parâmetros e permitir que isso atua de forma favorável em seu campo, né? Não é à toa que ela é rainha, que a rainha ela é necessário o quê? Posicionamento e sustentação daquilo que acredita, né? E a pergunta é, aquilo que você deseja, né, na sua vida, questão de prosperidade. Prosperidade é vários aspectos, pessoal. Pode estar relacionada a dinheiro, a um relacionamento saudável, a uma boa relação de trabalho, a novas ideias, projetos profissionais, ou até um repaginar na vida. Ou seja, Giovana, eu estou muito feliz com o que eu tenho, mas eu queria trazer mais um sentido para a minha vida. Eu queria trazer mais cor, eu queria externalizar
a minha personalidade, ou eu queria construir uma nova personalidade, porque assim a gente pode construir, condicionar novos comportamentos e até ao ponto de transformar a nossa personalidade. Mas para isso é necessário um exercício de poder. E antes de você querer sustentar aquilo que você deseja, que você está programando, construindo, antes você deve se conhecer, conhecer os pontos fracos, os pontos fortes, suas sombras, sua luz, integrar isso, gerar um equilíbrio para que possa, de forma consciente, conduzir para um movimento concreto e que traga satisfação, realização e alinhamento ao seu propósito. Isso foi uma pegada muito forte. A prosperidade, ela também está relacionada à sua percepção, à sua presença no mundo. Ou seja, o que você mesmo está alinhado exatamente aonde precisa estar. Porque às vezes pode ocorrer muito de não conseguir sentir pertencente ao movimento, principalmente movimentos internos, por conta de que, por achar que o que você faz ou almeja não é o suficiente, não é o grande o suficiente, é muito fora da sua realidade, ou seja, é como se necessitasse de uma validação externa. Ou que é como se não tivesse, digamos, apoio, referência para sustentar isso. E esse que é o ponto-chave. Tem coisas que você vai ter que lapidar do zero, porque é algo que é correspondente à sua identidade, ao seu papel, aonde você está. Isso é um exercício de sustentar o campo, isso é um exercício de poder. Para que ocorra, né, no caso, organização, ocorra, digamos, espaço para que a prosperidade entre, para que a clareza de pensamentos entre, é necessário um exercício de poder constantemente. E esse exercício de poder não é sobre você e os outros, é sobre você, o seu ego formado, as suas crenças formadas, aos seus medos, aos seus anseios, é você dialogando e puxando essa consciência de forma com prontidão e com disposição em compreender o processo, ou se não possível compreender, pelo menos permitir trazer uma reflexão, entende? Porque é muito natural, dentro desse processo de reorganização para que novas energias entrem, a gente entre num estado de negação. Por quê? Porque tudo que é novo gera uma resistência. E a resistência, ela é uma maneira do nosso corpo, do nosso consciente, do nosso físico, ele é uma forma de manter, entre aspas, a estabilidade e a segurança que acreditamos estar vivendo. Isso é natural do ser humano, é natural do corpo, né? Então, para esse primeiro momento, sustentar o campo para a questão da prosperidade, isso em todos os fatores, comunicação, até essa questão, vem muito essa questão tipo de... Sabe o que veio bastante aqui, gente? Isso daqui, aquela coisa, eu gosto de trabalhar o campo presente. Não gosto de trabalhar muitas projeções, eu gosto de trabalhar no campo presente. É que muitos, não julgando, tá, gente? Isso eu até me identifiquei com essa energia. A gente se coloca numa posição muito acima em relação, não digo em relação aos outros, mas exemplo. Porque... Vamos fazer um simples comentário assim. Porque tal fulano tá vestindo uma coisa e não tá caindo bem. E, nossa, aí naquele momento a gente se torna um expert em moda, né? Não, porque eu tô muito alinhado, você se sente de fato alinhado, a gente acaba sentindo esse alinhamento. Mas quando se trata de... Quando você alcança acessa de forma suave um próximo nível, você percebe o quanto você está desalinhado, ou que você, tipo, não, que isso, eu não me sinto capaz, eu não me sinto digna, aquela coisa, começa a colocar empecilho, porque eu queria colocar aquela roupa, vamos dar um exemplo. Colocar aquela roupa, não tá legal, tá marcando meu corpo, tá marcando
não tá ficando legal, tá marcando aqui meus clotinhos, meu cabelo não tá legal, não tô gostando. Então, ou seja, a gente, entre aspas, faz um movimento errôneo de exercício de poder, ou seja, colocando como se fosse algo relacionado ao nosso empoderamento, vamos falar nesse sentido, nesse poder. Porém, o exercício de poder não depende de você ter uma validação externa ou uma referência externa para você se pautar. Tipo, você não tem essa referência. Esse exercício está mais relacionado ao movimento em si, ou seja, estou em determinado momento da minha vida, eu tenho esses determinados recursos, percebi esses determinados pontos de comportamento, eu estou atuando de forma constante em cima disso. Quando eu falo atuar, é a questão de, às vezes, você questionar realmente seus pensamentos. Isso daqui de fato me pertence, não me pertence? O que que isso está me levando? Literalmente, uma coisa que eu digo, gente, só um momento. Bebi um chazinho aqui. O que que acontece? Muita coisa que ocorre também quando você começa a reorganizar seu campo, muitos aspectos do passado começam a vir. Eu não digo questão de relacionamento, pode ocorrer gente que já teve relacionamento, começa a brotar, né, ressuscitar algumas pessoas assim, no sentido de não que está voltando para a sua vida, mas parece que começa a visitar pessoas, situações, começa a trazer lembranças de coisas que você nem lembrava mais, começa a trazer isso. Isso é um sinal de reorganização, porque é como se esses aspectos quisessem meio que desafiar você no seu exercício de poder para mostrar se de fato você está pronto para sustentar esse movimento. E quando eu falo em questão de parâmetro, você não depende de, exemplo, comparação ou utilizar de outros elementos para ter uma régua. O próprio universo se encarrega disso, entende? Trazendo questões, emoções, energias latentes, coisas que estão paradas e, entre aspas, jogam na nossa cara, justamente para, pô, você vai fazer o que com isso? Vai organizar, vai liberar espaço, e aí? É igual literalmente aquela mensagem que eu disse no vídeo anterior, que é o quê? Hora de limpar o quarto da bagunça. Tem coisas que tem que literalmente jogar fora, tem coisas que não tem como aproveitar e você vai ter que jogar fora, e isso você tem que sustentar isso, mesmo que você tenha um certo apego, porque o apego é só uma extensão do ego, porque o ego ele necessita dessas coisas palpáveis, seja objetos, lembranças, sensações, emoções que geram, digamos, uma sustentação nesse campo, certo? Então, a questão de trazer essa energia, essa energia nova, essa reorganização, exige esse movimento, esse exercício de poder, certo? Vamos ver o que mais. Lembrando, gente, que os vídeos, os conteúdos que eu trago nesse canal é para auxiliar no desenvolvimento pessoal, a questão de trazer uma ação um pouco mais consciente no dia a dia. Eu trabalho as energias no presente, mesmo que seja um vídeo atemporal, e esses conteúdos, eles não substituem tratamento médico ou psicológico. Se você faz algum tipo de acompanhamento com algum profissional da área, esse aqui é somente uma mensagem, né? É um conteúdo mais voltado, mais no formato de terapias energéticas, terapias holísticas. Isso daqui não isenta nenhuma responsabilidade quando se trata de você já ter esses acompanhamentos, certo? Daqui é só para auxiliar no dia a dia, contribuir no dia a dia. É a maneira de eu, Giovana, exercer esse meu exercício de poder dentro da responsabilidade que assumimos diante dos campos, conforme o que vem aparecendo no nosso campo energético. Então, a maneira de reorganizar isso foi o quê? Externalizando com magia do carvalho. Essa é a extensão. Vamos lá. 8 de copas. É a jornada. É a jornada. É você ir em direção à próxima copa. É o próximo passo. É a próxima fase, é o próximo caminho, né?
E isso é necessário o quê? Isso está relacionado junto com a carta da Rainha de Paus. Ela traz muito essa questão, tipo assim, eu confio no processo. Eu posso não ter todas as copas, mas eu sei que eu vou encontrar. Não é sobre esperança, é sobre ter a certeza e fazer o movimento mesmo assim. Mesmo que você não tenha o que você deseja neste momento, você confia no processo, faz o que tem que ser feito dentro dos recursos que você tem. E o mais impressionante é o que? Você carrega, não precisa carregar isso como fardo ou como um peso, mas você ressignifica as suas experiências ao modo que elas trazem mais sustentação e as suas partes mais frágeis, você percebe que são os pontos onde permite mais expansão. Sabe aquela coisa de, nossa, como eu gosto, gente, eu amo dar exemplos. Igual um lutador. Está lá no ringue e digamos que ele é atingido numa região onde ele fica muito mais vulnerável, né? E o que acontece? Ele tende ao quê? A proteger mais esse lugar. Exemplo, bateu, ele foi atingido perto da costela direita. Vamos dar um exemplo. Então, todo movimento que for perto dessa região, ele vai tentar proteger o máximo possível. Mas quando você tende a proteger muito uma coisa, ela se torna muito visível. E automaticamente, isso dependendo aonde você está e qual o estado mental, emocional e consciencial em relação a isso, ou você vai ter, digamos, situações ou ferramentas para lhe dar apoio, para, olha, por que você está protegendo tanto isso? Vamos analisar, vamos verificar se ocorreu alguma coisa, algum dano maior, para você não se tornar refém disso, ou pode ocorrer também de alguns casos de você, entre aspas, entregar a copa e se tornar refém de uma situação onde, por falta de autoconhecimento, você acaba perdendo, digamos, não digo que você perde a questão de autonomia, mas você se torna refém de situações que pessoas ou outros tipos de energia, principalmente energia, gente, que constantemente somos, assim, nosso campo é totalmente inundado para sofrer reprogramações que nos faça a gente se distanciar da nossa essência, se tornar refém disso, né? Então, a jornada de autoconhecimento, saber principalmente olhar para as suas dores, olhar para as suas fragilidades, olhar para, digamos, situações que às vezes reações que geram até um certo desconforto, mas não estou dizendo para vocês se colocar nessas situações, gente. É vocês, no cantinho de vocês, no seu momento de você e Deus, o universo, fonte criadora, enfim. É você com seu íntimo olhar para aquela situação e falar assim, tá, beleza, mas por que dói? Por que eu carrego isso? Por que gera esse incômodo? Por que eu estou permitindo que tal situação, tal pessoa tenha essa chave para cutucar a minha ferida? Por que está na mão dessa pessoa? O que essa pessoa está fazendo que está me incomodando? Qual é essa verdade do mim? Será que isso de fato é uma verdade? Isso é algo que ressoa com a minha realidade? Isso é algo que de fato tem poder de realmente fazer diferença em mim? Eu devo permanecer com isso como uma questão de resistência ou posso curar isso, evoluir para que eu não se torne refém, mas que isso se torne um aprendizado para que é necessário olhar para essa questão da minha fragilidade e permitir que o que ela tem a me oferecer, a ver outros aspectos que possam me fortalecer. Porque quem já é autossuficiente, alguma situação que é autossuficiente, não precisa de vigília, entende? Mas aquele que precisa de cuidados, recursos, pode perceber que são os que são mais pagiados. Então, às vezes, a gente tende a abraçar pontos fortes nosso
que tipo, é isso, pronto, acabou, que fala, beleza, nossos pontos fortes é o suficiente para cobrir nossas fragilidades. Mas se a gente não permitir fazer esse movimento interno de reorganização, cura, ou simplesmente clareza, a gente vai perder muita energia focando em proteger um campo que, às vezes, por uma simples reflexão ou um olhar um pouco mais atento, permite fazer ajustes que vai fazer a gente mais economizar energia para dar um salto do que propriamente gastar energia em segurar as pontas e tentar esconder algo que por medo de fracassar, de cair ou do que os outros vão pensar. Isso também é um exercício de sustentar o campo, reconhecer os seus pontos que têm a serem, que eles podem ser desenvolvidos e com isso preparar, no caso, essa base para que seja uma base sustentável para uma nova etapa, uma nova energia. É realmente organizar esse espaço para assim trazer mais concretude em relação àquilo que você de fato tem essa intenção de manifestar na sua vida, certo? E o que mais? E vamos para a terceira carta, 9 de espadas. Que interessante, né? Engraçado. Deixa eu ver aqui. Engraçado que boa parte das pessoas que estão me acompanhando nesse conteúdo já tem uma consciência em relação ao seu poder pessoal, mas o que acaba travando é o fato de pensar demais. Aquela coisa de fazer o movimento perfeito, exato. Eu já sofri tanto na vida, eu já passei por tanta situação desagradável que eu vou precisar passar pelo mesmo caminho, mas eu quero evitar o máximo possível de danos nesse sentido. E a questão é que talvez vocês não precisem passar pelo mesmo caminho. Talvez é necessário só resignificar os pensamentos, a visão de si mesmo. Porque, Giovana, eu já iniciei algum projeto e comecei e não deu certo. Aí eu preciso me organizar de novo. Porque eu não tenho experiência com isso e eu preciso buscar conhecimento para colocar em prática. É interessante fazer esse movimento, mas entenda que não é um movimento novo, é algo que você já fez, você já tem experiência, beleza, você já tem experiência naquilo que não deu certo, no mesmo, como fala mesmo? Dentro do mesmo mecanismo que você quer colocar em prática. Agora, você vai utilizar as experiências que não deram certo, refazer um caminho onde, beleza, tá, eu fiz um determinado movimento que gerou isso daqui. O que eu posso ajustar em relação a isso? E se isso ele está correspondente ao meu projeto, à minha ideia, isso de fato está em comunicação? Se não, o que eu posso fazer para entrar em comunicação, em constância, em correspondência ao que eu quero externalizar? Isso seja no setor financeiro, profissional, amoroso, né? O que eu faço para, de fato, atrair um relacionamento onde eu me sinta valorizada e que, de fato, é um relacionamento que faça ambos andar para frente, né? Porque eu vejo em muitos casos que tem pessoas que é muito bem resolvidas, têm um nível de maturidade muito grande,
Mas a validação, por incrível que pareça, ela também está ligada à necessidade de fazer pelo outro, no sentido de uma pessoa, duas pessoas estão no relacionamento, mas uma que sustenta o relacionamento, faz a sua parte e a parte do outro. É como se fosse, é porque eu estou exercendo meu poder, porque eu sou uma pessoa que tem autonomia e eu gosto das coisas organizadas, eu dito assim porque meu companheiro, minha companheira não manda. Às vezes, gente, quando a gente tenta segurar demais uma coisa que às vezes não cabe a nós exercer, não cabe a nossa responsabilidade, além de a gente ocupar um espaço que não nos pertence, a gente deixa de exercer, direcionar a nossa energia com o que realmente importa. E automaticamente esses pensamentos, esses desvaneios que vêm no campo mental, às vezes é um resultado dessa leitura desse campo caótico. Aí começa a apontar as partes frágeis, porque eu tinha que me escutar, mas eu nunca me escuto, aí chega nessa situação delicada. E porque de novo isso aconteceu de novo. Ou seja, campos energéticos, ele também é traduzido dentro dos nossos padrões de pensamentos, mas eles não vêm de uma forma clara. Isso está relacionado com um padrão, uma crença que você já tem consciência, porém você acaba agindo no impulso. Nesse sentido, ele não vai trazer nessa maneira, ele vai trazer o quê? No estado caótico de raciocinar sobre as coisas. Ele vai se externalizar dentro de uma crise, no sentido de crise de pensamentos, assim, começa a se julgar demais, começa a se cobrar demais, porque eu não sou boa o suficiente, aí você começa a desvalidar o seu poder, ou seja, desvalidar aquilo que você vem exercitando, não porque você não tem força e energia para isso, mas porque o poder, a energia está direcionada em outras coisas que não propriamente cabe a você assumir, né? Papel de outros, responsabilidade de outros, cargas que não lhe pertencem. É mais nesse sentido, né? Então, para hoje, eu trago essa reflexão. Prosperidade não entra onde existe desorganização interna. Então, quando você toma consciência do seu espaço, do seu poder pessoal e começa a se organizar, começa a ter mais clareza e você permite novas energias no seu campo. E essas energias vão terminando de fechar os pontos que precisam ser trabalhados para preparar um novo nível. Se essa mensagem fez sentido para você, peço que curte, compartilhe e nos veremos no próximo vídeo. Até logo e tchau, tchau.